Também somos frutos dessa casa, né, irmãos? Assim como vocês aí, eu passei 9 meses nesse lugar, onde eu passei por um processo realmente de transformação e restauração da minha vida, irmãos. Eu sou eternamente grato ao que Deus fez aqui nesse lugar da minha vida, irmãos. Que vocês possam ter sempre essa gratidão no coração de vocês, irmãos. Aleluia! Glória a Deus. Esses são os meus irmãos, André, a esposa dele ali, o André que está fazendo aniversário hoje também. Nós juntos fazemos parte do NV lá na igreja, né? Que é do Bola de Neve, independente de placa de igreja aqui, né, irmãos? Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. O NV é um trabalho dentro da igreja que é voltado para pessoas que têm problema com dependência química, né? Esposas, mães, que passam pela dificuldade e muitas vezes não sabem como lidar, né? E a gente lida com isso aí toda sexta-feira e a gente vê que é uma luta dificílima, irmãos. O ano passado, inúmeras pessoas que passaram ali com a gente, e se a gente olhar para trás, pouquíssimos continuam ali, né, André? É uma luta que eu vou falar para vocês, irmãos. Por mais que vocês fiquem aqui 9 meses, irmãos, se vocês não realmente, se dedicar realmente a Deus lá fora, irmãos, tudo isso daqui vai ser em vão. Então, para que não seja em vão, irmãos, quando vocês saírem daqui, irmãos, procurem primeiramente uma igreja, um lugar onde vocês possam congregar e continuar, verdade, aprendendo cada dia mais essa verdade, irmãos. Amém? Vamos orar então pelas ofertas nessa noite, orar por esse momento maravilhoso que nós estamos tendo, hoje, irmãos. É um privilégio, irmãos. Eu vou falar para vocês que não foi fácil estar aqui, Eu saí 3h30 da tarde lá da praia. No meio do caminho, uma tempestade, tão grande, eu parei a moto, porque não tinha como seguir. Aí, um pouquinho mais adiante, tive que parar de novo por causa de chuva. Quando chegou lá em cima da Imigrantes, deu problema na minha marcha. Tive que vir, desde a Imigrantes até chegar em Franco da Rocha, terceira marcha. Foi 2h30. Estava de escala na igreja, mas não desistimos. Porque eu sabia do compromisso que eu tinha, de estar aqui nesse lugar, irmãos. Quando muitos lá estão agora festejando o carnaval, irmãos, nós estamos aqui adorando a um Deus maravilhoso. Isso é algo para mim, não tem que pagar isso, irmãos. Estar aqui com vocês nessa noite, amém, irmãos? Deus, te agradecemos, meu Pai, por essas ofertas, Senhor, que foram colocadas, meu Pai, dentro dessa sala, Senhor. Meu Pai, eu tenho certeza que todos aqueles que contribuíram com alegria, Deus, contribuíram com amor, Senhor, independente do que foi colocado aí dentro, Senhor. Muitas às vezes nem colocaram nada, Senhor, mas tem colocado, meu Pai, seus sonhos, seus projetos, meu Pai, tem colocado todo o seu amor aí dentro, meu Pai, nessa sala, Senhor. Abençoe, Senhor, Deus, os sonhos que o Senhor tem para esse lugar, Senhor. Para que aqui não falte, Senhor, condições para que essas pessoas, meu Pai, Deus, venham a conhecer a um Deus maravilhoso. Venham, Senhor, Deus, conhecer a Tua verdade, Senhor. Venham louvar e adorar a um Deus maravilhoso, Senhor. Para que através destas vidas aqui, Senhor, Deus, famílias venham conhecer, Senhor, um Deus maravilhoso, Senhor, que tudo pode fazer por nossas vidas, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome santo de Jesus, Senhor. Deus, para que não falte alimentação neste lugar, para que não falte, Senhor, recursos, Senhor, para que esse trabalho continue, Senhor, Deus, ajudando vidas, Senhor. Abençoe a vida do pastor William, Senhor, Deus, que é o homem que deu início a todo esse projeto, Senhor. Eu tenho certeza que tem um coração agradecido a Ti, Senhor. Abençoe, meu Pai, as demais famílias que aqui estão, Senhor, para que não falte, Senhor, alimento, Senhor, Deus, no lar de cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor. Deus, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Uma salva de palmas em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Enquanto meus irmãos ali vão regulando ali o violão, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no Salmos 37. Não podia passar aqui sem dar um beijinho na flor, pastor? Necessitada do Senhor. Em nome de Jesus. Enquanto eu estava ali sentado, eu falei, Senhor, o que falar, para esses homens de Deus que estão aqui, que Deus me falava sobre sonhos, irmãos.
Quando eu adentrei ali, porque não tem portão, né? Mas quando eu adentro, toda vez que eu adentro aqui, dentro desse lugar, Deus sempre coloca algo no meu coração, irmãos. E hoje não foi diferente, né? A luta que a gente passou para estar aqui, né? Ali passando por vários problemas dentro da casa dela, né? Problemas familiares também, com problema de álcool, né? A luta que eu tive para chegar aqui, com o problema da minha moto, né? Tudo contribuiu, irmãos, para que a gente não estivesse aqui. Mas a gente sabe que Deus é maravilhoso, irmãos. E a gente não pode desistir, sabe, de fazer algo em prol, né, a Deus. Então o Salmo 37 fala assim, ó. Vamos ler aqui o versículo 4 e 5. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Irmãos, pode sentar dando glória a Deus aí, uma salva de palmas para Deus. Irmãos, eu tenho um sonho na minha vida, irmãos. 2 sonhos eu tenho, cara. Isso eu guardo no meu coração, né? Que é, no dia da minha morte, ser lembrado como um homem de Deus, um homem honrado. Isso é um dos meus maiores sonhos, sabe? No dia que eu morrer, as pessoas, né, falarem, puxa, morreu um homem de Deus. Morreu um pai de família, um homem trabalhador, um homem digno. Isso é um dos meus maiores sonhos, irmãos. E o segundo, que é o mais importante, é um dia conhecer a Jesus, irmãos. Poder realmente estar lá, né, naquele lugar que Ele preparou para a gente. Esse é o meu maior sonho, irmãos. E eu acredito que eu lembrei, né, da história de José, irmãos. José era um homem sonhador. Era um homem que tinha sonhos. Eu acredito que, eu olhando para o rosto de cada um de vocês aqui, eu sei que vocês têm sonhos, irmãos. Que foram roubados pelo álcool, pela droga, mas que a partir do momento que vocês adentraram nesse lugar e entregaram suas vidas para Jesus, eu tenho certeza que esses sonhos foram restaurados. Deus tem um projeto, uma promessa para cada vida aqui. Mas para isso a gente tem que aprender com a vida de José. José era um menino sonhador, onde já desde pequenininho ele se destacava na família. E infelizmente, por ciúme, seus irmãos elaboraram um plano para poder tirar a sua vida. Ali ele foi parar numa cisterna, num buraco, e enquanto eles tramavam o que ia acontecer com ele, um dos irmãos ali teve uma ideia: não, vamos vender ele como escravo. Ali ele foi vendido como escravo, foi parar no Egito, do Egito foi parar na casa de Potifar, onde ele procurou fazer o seu melhor. Independente de onde ele estava, ele procurou fazer o seu melhor. Servir ali com alegria e fazer o seu melhor. Mas mesmo assim ele foi passado por uma prova. Dali ele foi parar na cadeia. Mesmo estando dentro da cadeia, ele continuou fazendo o seu melhor. E ali ele se destacou. E ajudou pessoas, né, que ele ajudou não lembraram dele quando estiveram lá em cima. Mas Deus estava olhando para a vida de José, assim como estava olhando para a vida de cada um de vocês, irmãos. E ali ele saiu dali, dentro da cadeia, como governador do Egito, irmãos. Glória a Deus. Eu aprendo 3 coisas com a vida desse jovem, que eu espero que vocês guardem no coração de vocês. Primeiro, não existe terreno, né, um terreno que seja estéril, irmãos. Existe uma terra que não foi preparada. A partir do momento, irmãos, que vocês adentraram nesse lugar, se você tem um sonho, tem um projeto, busque primeiramente conhecer a verdade, irmãos. Aproveite o tempo que vocês têm aqui dentro para se alimentar da palavra de Deus, porque ela vai preparar o terreno para que sua vida seja uma vida abençoada, irmãos. No momento de louvor, irmãos, se entregue de coração. Adoração é algo, sabe, a Deus, que agrada muito a Deus. Não tem nada mais gostoso do que aquele momento difícil, quando você está passando aqui dentro, não dá aquela vontade de ir embora. Você no seu cantinho, na hora que você está trabalhando ali, você louvar a Deus, cara. Verdade. Louve a Deus, irmãos. Aproveite os momentos que vocês vão ter aqui para poder jejuar, para poder fazer campanhas. Já vai se apegando a tudo isso daí, irmãos, porque isso daí vai preparar, sabe, o seu caminho para que você possa ser bem sucedido lá fora em tudo que você for fazer. Outra coisa que é importantíssima a gente aprender é que independente de onde nós independente de onde a gente está, não é o lugar que faz a pessoa, mas sim a presença de Deus
dentro da vida de cada um de vocês que vai fazer vocês homens abençoados. Não é porque vocês estão numa casa de recuperação que os seus sonhos acabaram. Agora que os sonhos foram restaurados, agora que vocês podem voltar a sonhar, irmãos. Muitas vezes tem pessoas que se sentem, sabe o quê? Discriminadas. Fala, puxa, agora acabou minha vida, eu vim parar numa casa de recuperação, mas não sinta assim não, irmãos. Aqui é o lugar onde Deus preparou para restaurar a vida de vocês. Irmãos. José não saiu lá da cadeia para ser governador do Egito? E eu creio que muitos de vocês aqui vão ser homens aí honrados lá fora. E o mais importante de tudo isso aí, irmãos, nunca desista do seu sonho. Porque através da vida de cada um de vocês aqui, famílias podem ser restauradas e ganhas para Jesus. Vidas podem vir a conhecer a Jesus através de suas vidas, irmãos. Então nunca desista dos seus sonhos, irmãos. Por mais que estiver difícil, aquela vontade de ir embora, irmãos, fique os 9 meses, irmãos. Aprenda a obedecer, irmãos. O primeiro princípio que a gente tem que ter na nossa vida é a obediência, irmãos. Como já foi falado aqui hoje. Obediência, irmãos. Uma das coisas que mais agrada a Deus é a obediência. Então, se foi determinado um tempo de 9 meses, irmãos, persista. Vá até o fim, irmãos. Que eu tenho certeza que você vai ser vitorioso. Vai ser a primeira coisa que você vai começar a terminar na sua vida. De muitas e outras que você vai começar a terminar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus, irmãos, né? Com alguns louvores abençoados aí. Gostaria de chamar os irmãos aqui para estar ajudando, né? No teclado aqui na bateria. E logo em sequência, ali vai dar um testemunho aqui abençoado, irmãos, né? Deus vai tremendamente usar ela. E eu agradeço a oportunidade e o privilégio de estar aqui junto com os irmãos da minha igreja. Né? Era um sonho, um projeto que eu tinha, né? De a gente estar aqui junto. E é uma satisfação muito grande estar aqui vendo o pastor Moisés, o Everton, né? Pessoas que vinham aqui trazer a palavra de Deus, na época que eu era interno, né, cara? E hoje poder estar junto com esses homens aqui, cara. Fora meu patrão, não precisa nem falar, né, cara? Ali é amigo, patrão, líder. Esse eu não tenho nem que elogiar muito, porque senão, né? Mas é isso aí, irmãos. Glória a Deus. Vamos estar louvando a Deus. É isso aí. Amém, igreja. Amém. Alô, amém, igreja, glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Estou mó nervoso porque o Flávio me chamou para tocar. Eu nem sei tocar nada, meu, amém. Mas eu creio que vocês não vieram aqui ver artista, ver músico. Vocês vieram para buscar a glória de Deus. É verdade. E a minha Bíblia diz que o Senhor ele não se agrada de sacrifício, mas com um coração contrito e sincero na presença dele, ele não rejeita. Então que ele possa usar esses corações aqui essa noite, amém? Então, eu estou realmente muito nervoso, não reparem aí na voz, no violão. Eu vim porque eu sei que Deus ele nunca vai levar a gente onde a graça dele não possa nos acompanhar, amém? Então, vamos fazer o nosso melhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Usa o teu filho, Senhor. Fala com a nossa alma através desse louvor. Glória a Deus, aleluia! Eita!
Esse louvor eu vou tocar um louvor que falou muito comigo, cara. Acredito que alguns de vocês talvez não conheçam, mas meditem nessas palavras, amém? Em nome de Jesus. Para que nós possamos ouvir a tua voz, Deus.
creio que a partir do momento que Deus ele alcançou a minha vida, não foi só pro meu eu, amém? Eu creio que Ele vai usar a minha vida muitas vezes, amém? E como o Cláudio havia falado, foi muito relevante para a gente chegar até aqui. Eu não viria pelo fato de algo ter acontecido na minha família, com a minha irmã e meu cunhado. Ele é viciado em álcool, amém? Mas eu creio que a libertação vai chegar naquela casa. E ele veio até uma recaída, quase entrou em óbito. Mas eu creio que o Senhor tem um propósito também para tudo isso. O Senhor levou ele num leito porque o Senhor queria mostrar para ele que Ele é Deus na vida dele, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados, quando o Fábio falou para mim que ele ia trazer eu e o André para uma vigília, né? E falou que eu ia contar meu testemunho. Eu falei, nossa Deus, o Senhor tem me incomodado tanto para me falar meu testemunho na igreja onde eu frequento e faltou oportunidade e o Senhor trouxe aqui, amém? Amém. Como o Paulo havia falado, eu sou esposa do André, amém? Nós estamos juntos para fazer 9 anos. Glória a Deus! Mas foram 9 anos de muita luta no começo e muita vitória, graças a Deus. Porque quando nós o conhecemos, a gente conhecemos na escola. Começamos no namoro de escola, eu era nova, ele era novo. Não sabia que ele tinha dependência química, amém? E aí começou um novo trajeto na minha vida que eu jamais imaginava de dar, amém? Mas o Senhor me sustentou, amém? Mesmo eu sem conhecer Ele, porque eu vim conhecer a Deus bem depois, junto com o André. Mas o Senhor sabia, amém? Que eu tinha que passar por tudo aquilo para hoje eu estar aqui, amém? Glorificando o nome dele. E quando a gente começou a namorar, para mim ele só usava maconha, só era aquilo mesmo. Mas com o tempo eu fui vendo que ele era viciado no crack, né, na química. E aí eu falei, Senhor, vou ajudar ele, né? Eu não conhecia Deus, fugia de igreja. Muitas das vezes, muitas pessoas me chamavam para a igreja, eu fugia de igreja. Não queria o mundão, queria continuar nas baladas. E eu comecei a sentir dó dele, porque eu tenho um irmão que hoje se encontra preso, né? E pelo fato de droga também. E eu queria muito ajudar o meu irmão. Eu olhei para ele e falei, via o sofrimento da mãe dele, ele foi usuário de crack há 12 anos, amém? Mas o Senhor libertou para a glória do Senhor. E ali, com 6 meses, eu fiquei grávida. Eu e ele, nós temos um filho de 6 anos, ele não está aqui, ele está viajando com a minha sogra. E tudo começou pelo João Pedro, amém? Que é o nome do meu filho. Eu creio que aquela semente que o Senhor colocou na minha barriga foi para começar o plano que Ele tinha na minha vida e na vida do meu esposo. Porque foi uma gravidez muito turbulenta. Eu me descobri que eu estava grávida com 6 meses. O André veio descobrir que ele era pai quando ele estava dentro de uma clínica. Foi quando tudo começou. Ele entrou numa clínica de recuperação, ficou 4 meses lá. E a mãe dele, praticamente sem expectativa nenhuma, ninguém dava nada pelo André, amém? Hoje vocês veem ele aqui, glória a Deus, é um homem de Deus, um homem restaurado, mas ninguém dava nada para ele. Ele era taxado como nóia na rua. E eu comecei a caminhada com ele ali, não sabia que ia passar por tudo aquilo, amém, amados? Quando eu fui na clínica grávida de 5 meses, ele saiu da clínica, nós fomos para casa, amigamos, amém, fomos morar juntos para começar uma vida, a família dele ajudando a gente. E aí começou, porque ele ficou 1 mês bem, saiu da clínica, ficou bem, só ficou usando a droga, bebendo de vez em quando, mas não estava usando o produto. Mas em breve começou novamente a usar o produto, começou a se afundar cada vez mais, amém? Porque o inimigo queria destruir a vida dele, amém? O inimigo queria tragar a vida dele. Porque o inimigo sabia que hoje ele ia estar aqui, amém? E o inimigo queria acabar com isso. Mas o Senhor é tão maravilhoso que quando meu filho fez 1 ano, meu filho nasceu, eu entrei em depressão, eu pesava 40 quilos, eu não comia, eu não bebia, eu só vivia atrás do André nas bocadas, ele ia para a bocada, eu ia atrás dele para ele voltar para casa, eu não dormia de noite, passava a noite em claro, chorando, amém, sofrendo por aquela situação que eu estava vivendo, sem poder falar com a minha mãe, porque se minha família sonhasse pelo que eu estava passando, eles iam me levar embora. E ali, amados, a minha irmã hoje que está passando por isso, ela me deu um livro, não
sei se algumas mulheres já leu aqui, mas é o livro O Poder da Esposa que Ora. E eu li aquele livro e eu não entendia muita coisa, porque quando a gente não conhece o Senhor, mas Deus sabe, amém? Foram aquelas palavras daqueles livros que me confortavam, porque cada capítulo do livro tem uma oração no final, e eu fazia aquela oração, eu falava, se Deus existe mesmo, Ele vai fazer algo. E ali era noites e noites em claro, era 2, 3 dias ele fora de casa, usando droga, e eu com meu filho pequeno. E ali o Senhor começou o propósito dele. Quando meu filho completou 1 ano, o André ele começou a pedir ajuda para psicólogo, psiquiatra. Psicólogos começam a passar remédios, como todos sabem, começam a passar remédios para abstinência, remédios para não querer usar, remédios para dormir. E ele tentando ali, amém, sair daquela vida, porque muitos aqui sabem, vocês que estão aí desse lado, vocês sabem como é difícil essa doença, como é difícil sair dessa vida. E ele não conseguia, amém. Ele começou a usar as drogas e começou a beber. Ele estava tomando os remédios e usando as drogas. E no dia do aniversário do meu filho de 1 ano, ele não estava presente, ele estava na rua alucinado, porque ele estava usando o remédio e usando o produto junto. E ele sumiu por 3 dias, amém, irmãos? Para poder abreviar um pouco, porque o testemunho é muito grande, foram muitas coisas. Mas ele sumiu por 3 dias, ele veio aparecer de madrugada. Eu e ele já não tinha mais comunhão dentro de casa, não vivia mais como família. Ele dormia na sala, eu dormia no quarto. E aí essa vida todos os dias, amém? Era muito sofrido, eu chorava muito. E eu não conhecia o Senhor, amém? Mas o Senhor me confortava e foi o Senhor que me deu força, porque hoje eu vejo que as mãos do Senhor esteve desde o começo me sustentando, porque pela minha carga eu não conseguiria. E naquele momento que ele chegou em casa, eu abri a porta simplesmente para olhar para a cara dele, discutir com ele e voltava para dentro do quarto de novo. E naquele dia eu falei algo para ele, né, que o inimigo usou contra a vida dele. Eu falei, eu preferia ver você morto do que ver você nessa vida. Entrei para dentro do quarto, fechei a porta e fui dormir. E aí o inimigo começou a usar isso contra a vida dele. Começou a soprar no ouvido dele. Eles preferem te ver morto. Eles preferem te ver morto do que ver você nessa vida. E foi aí que ele tentou o suicídio, amém? Ele tomou todos os remédios que ele estava tomando, fazendo tratamento. Tomou um veneno que estava em casa. No outro dia pela manhã eu acordei e vi que ele estava jogado no sofá, como de costume. Mas eu me atentei que no chão, assim, perto dele, tinha um bilhete. E aí, quando eu peguei aquele bilhete, ele falava que estava se despedindo de mim porque ele não conseguia mais lutar. Para ele era o fim. Ele não conseguia me fazer feliz, não conseguia criar o filho dele. Ele não conseguia nem viver a vida dele. E por esse fato, ele estava acabando com a vida dele ali. Amados, eu terminei de ler aquilo, eu corri no sofá, sacudi ele estava gelado. Mas Deus é tão maravilhoso, veio a ambulância, veio o pessoal do serviço dele, que ele trabalha no hospital lá de Franco. E ele foi acordado. Deus é tão maravilhoso que ele não precisou nem fazer uma lavagem. O único efeito que o remédio deu nele foi o sono. Você vê como Deus é zeloso pela vida, amém? E ali, ele falou, preciso ser internado. Só que ele foi internado na psiquiatria. Ali ele ficou 14 dias internado na psiquiatria. No dia que ele saiu da psiquiatria, eu falei, vou fazer um jantar, né, para comemorar que ele vai voltar para casa, ele vai voltar bem. Chamamos a família dele para ir lá para casa. Eu estava fazendo a janta e ele guardava baseado dentro dos blocos lá de casa lá. E ele foi lá e falou com Deus, eu vou só ficar no baseado, não pega nada. E quando ele deu o primeiro trago nesse baseado, ele voltou para casa, ele já não era ele. Ele desceu assim, começou a falar coisa com coisa, e ali ele ficou endemoniado. E nessa hora que ele ficou endemoniado, eu só peguei o meu filho, subi para casa da minha sogra, me tranquei lá, porque primeiramente me deu medo de ver naquela situação. E eu lembro que ele rodava dentro de casa assim, nisso que ele rodou, ele bateu a sobrancelha num rack assim, e cortou. E hoje eu entendo que era demônio mesmo, porque ele queria se matar, ele queria se prejudicar e não prejudicar a mim e ao filho dele. E naquele dia ele foi internado na psiquiatria novamente. E naquele dia os médicos falaram para o meu sogro e para minha sogra que dali ele não ia sair. Ele foi dado como louco, ele não poderia conviver com pessoas normais.
Mas isso é o diagnóstico de homens, amém? Diagnóstico de médicos, amém? A palavra mesmo, a última palavra, vem da boca do Senhor, amém? E o Senhor levou ele naquela psiquiatria, ele foi amarrado, foi preciso muitas pessoas para amarrar ele. Ele foi amarrado para a psiquiatria, e depois que ele foi, eu não fui, meu sogro que levou ele, eu fiquei muito nervosa no momento. Eu desci para minha casa, eu dobrei meu joelho pela primeira vez e falei, se esse Deus existe, eu não aceito a loucura do meu esposo. Eu não aceito que ele fique louco, eu não aceito. Porque eu tinha uma esperança dentro do meu coração, eu tinha uma esperança que Deus ia fazer algo. Todo mundo falava que Deus era poderoso, então eu esperava que Deus fosse fazer algo. E no outro dia de manhã eu fui visitar ele na psiquiatria, ele estava todo machucado, todo arrebentado devido a... Ele foi endemoniado, ele se batia muito. E quando eu estava ali com ele, chegou uns irmãos da igreja que a gente está hoje, Bola de Neve, que já havia levado a gente outras vezes, a gente não queria compromisso com o Senhor. Chegou ali, viu ele naquela situação e nos chamou para ir para a igreja no outro dia. E Deus é tão maravilhoso que ele não tinha expectativa nenhuma de sair daquele lugar. Mas o Senhor tirou ele daquele lugar naquele dia. Porque no outro dia a gente foi para a igreja. Isso foi no dia 30 de julho de 2008. E naquele dia a gente entrou na igreja, eu entrei na igreja sem expectativa de vida nenhuma, totalmente amargurada, totalmente sem sentimento nenhum. Não conhecia o que era o amor, não conhecia o que era ter uma família feliz. Eu não era feliz no meu casamento, eu não era feliz como esposa. E naquele dia que eu entrei na igreja, o Senhor mudou totalmente a história da minha vida, amados. O processo que eu tive que passar, hoje eu falo que valeu a pena. Porque hoje o Senhor pode usar a minha vida para falar com mulheres que chegam na igreja da mesma maneira que eu entrei, sem expectativa de vida nenhuma, sem esperança, vivendo dia após dia porque tinha que viver. Mas não porque era feliz, não porque deitava a cabeça no travesseiro feliz porque mais um dia acabou. E sim porque mais um dia acabou e o outro ia vir com mais sofrimento. Mas o Senhor, Ele sabia de tudo isso. Ele sabia que Ele ia usar nossas vidas tremendamente hoje. Porque hoje a gente pode falar do amor do Senhor, como o Flávio falou, a gente participou do Ministério Ele Vem em Franco da Rocha. É o Ministério Nova Vida, que trata dependentes químicos, codependentes, que era o que eu era do meu esposo. Eu já não vivia mais a minha vida, eu vivia dele, eu vivia em prol dele, porque eu queria que ele saísse daquela vida, mas ele não queria. Enquanto ele não deu o primeiro passo e falou, eu quero sair dessa vida, nada mudou. E só Deus sabe o quanto eu chorei, o quanto eu sofri, mas hoje eu digo que cada lágrima valeu a pena, porque hoje nós temos uma família restaurada. Glória a Deus que o meu filho, quando passou por todo esse estágio, meu filho, ele tinha menos de 1 ano, ele não lembra de nada, Deus zelou até isso, amém? E hoje meu filho tem 6 anos, hoje o pai dele é o herói dele, ele é muito apegado ao pai dele, hoje o pai dele é tudo pra ele, ele fica dias sem ver eu, mas ele não fica dias sem ver o pai dele, glória a Deus por isso. Hoje o meu esposo está aqui, um grande homem de Deus, usado por Deus. E, amados, da mesma maneira que Deus libertou ele, da mesma maneira que Deus permitiu que ele chegasse ao fundo do poço para hoje levantar ele pelas mãos, para ele estar aqui, Deus ele pode fazer na vida de cada um. Deus ele pode fazer. Eu creio que todos aqui têm um chamado, amém? Eu creio que todos têm uma missão aqui nessa terra, assim como o Senhor Jesus tinha a missão dele aqui na terra, ele veio e cumpriu, amém? Eu creio que Deus tem uma missão designada para cada um de nós. E o inimigo ele quer estragar isso, o inimigo ele quer roubar o chamado de Deus, a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas se nós permanecermos firmes na presença do Senhor, se nós dermos valor a cada minuto que a gente está na presença do Senhor, o Senhor ele vai usar a gente tremendamente lá na frente. Eu não posso ver lá na frente, mas o Senhor ele pode. Eu não podia me ver aqui hoje, mas hoje eu estou aqui porque o Senhor já tinha isso escrito para a minha vida. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso escrito na vida de cada um aqui. Como o Flávio falou, eu creio que
Da mesma maneira que eu entrei um dia na igreja com os meus sonhos totalmente frustrados, com os meus sonhos totalmente acabados, eu creio que um dia você já se sentiu assim também. Mas o Senhor, Ele restaura sonhos, o Senhor, Ele restaura vidas, o Senhor, Ele traz a cura, Ele traz a libertação. Porque Ele ama, Ele nos ama de uma maneira incondicional. E não é a vontade do Senhor que nós sejamos escravos do inimigo no mundo lá fora. Não é a vontade do Senhor que nós sejamos acorrentados lá fora. A vontade do Senhor é que a gente esteja na presença dEle, glorificando o nome dEle. Glória a Deus. Mas eu glorifico o Senhor porque tudo que eu passei foi necessário passar. Amém? Foi necessário. Se Deus permitiu que eu passasse é porque Ele sabia que Ele ia estar ao meu lado e ia me fortalecer. E hoje eu olho para minha família e falo, Senhor, que presente que o Senhor me deu. A única coisa que eu pedia quando o meu esposo estava naquela vida, eu falava, Senhor, eu só queria que o André ficasse dentro de casa esperando eu fazer a janta para a gente jantar junto como família. E hoje o Senhor não restaurou só isso, amém? Ele restaurou o amor entre o casal. Depois de um tempo que a gente estava na igreja, a gente casou, amém? Na igreja. A gente colocou o nosso casamento no altar do Senhor. Dia 21 desse mês agora faz 5 anos que a gente está casados na igreja. E eu posso dizer para vocês que a partir do momento que Deus entrou na minha vida, entrou no meu casamento, entrou na minha família, tudo se modificou, amém? Não vou dizer para vocês que não tem luta, tem sim, como todo mundo passa por luta. Mas hoje eu tenho certeza que o Senhor está comigo em todas elas. Que por mais que o barco balance, Ele está ali no meio e a qualquer momento Ele faz a tempestade parar. E que, em nome de Jesus, cada um aqui venha parar e pensar que não é à toa que você está sentado neste banco. Não é à toa que você está escutando essas pregações dos pastores aqui. Não é à toa. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para fazer na vida de cada um. Ele tem uma missão maravilhosa para cumprir na tua vida. E a única pessoa que pode atrasar essa missão é nós mesmos. Então que a gente venha pegar essa missão, pegar essa causa de Jesus, colocar em nosso coração e falar, Senhor, eu vou para cima. Eu vou para cima porque por mais que o vento venha, o Senhor vai me ajudar. Que vocês não desistem, amém, amados? Que vocês não desistem dessa caminhada. Vai ser difícil? Vai. Vai vir meio lutas que você vai falar, meu, é maior que eu, é maior, não consigo enfrentar. Vai vir. Mas o Senhor, amados, Ele vai estar sempre do teu lado. Ele vai pegar pelas tuas mãos, vai te ajudar a passar por tudo isso. Porque a palavra nos garante que onde há luta tem vitória. Então que a gente venha se apegar e começar a olhar lá na frente. Hoje você está aqui dentro de uma clínica. São 9 meses, como eu ouvi o Flávio falando, o pastor falando. São 9 meses também. É o momento que você está aprendendo do Senhor. Mas ao sair daqui, não desista dessa missão que o Senhor está te entregando aqui dentro. Vá em frente. Saia daqui, procure um lugar para que você possa congregar. Procure um lugar para que você possa dar continuidade no chamado de Deus na tua vida. Porque é grande o chamado de Deus na vida de cada um, amém? Cada um aqui é importante para o Senhor. Assim como um dia eu me achei inútil, eu me achei uma mulher que já não tinha mais nada para viver. O Senhor hoje, Ele me traz a alegria que eu jamais pensei estar na alegria que eu estou hoje, amém? E o meu esposo, ele tem o testemunho dele, amém? Que são 12 anos de usuário, amém? De química. E a mesma maneira que o Senhor libertou ele, amados. A mesma maneira que o Senhor hoje é um novo homem. Deus, Ele vai libertar cada um aqui. Eu não digo só de química, não digo só de droga ou de álcool, mas é da vontade do Senhor que a gente venha se libertar por inteiro, amém? Não parcialmente, mas é por inteiro, amém? E eu queria agradecer o Flávio por ter chamado a gente para vir aqui. Eu creio que foi da vontade do Senhor. Eu queria agradecer cada um aqui. Queria agradecer aos pastores que estão aqui presentes. E glória a Deus pela vida de cada um. Glorificar a Deus pela vida do pastor, porque não é para qualquer um catar uma causa dessa e ir até o fim, amém? Que o Senhor venha sustentar ele, que o Senhor venha dar forças para ele. E glória a Deus, porque eu creio que esses 9 meses que vocês estão aqui é o começo de uma caminhada com o Senhor, na qual o Senhor vai levar vocês em lugares que vocês nem imaginam estar. Hoje vocês estão se recuperando, estão restaurando a vida de vocês. Amanhã ou depois vocês vão estar ministrando vidas, ministrando, dando conselho,
falando do amor de Deus que libertou a vida de cada um de vocês. Então olhe lá na frente, olhe que cada um de vocês pode trazer 2, 3, 4, 5 para a casa do Senhor, que um dia esteve ou vai estar na maneira que você esteve um dia, amém? Então se apegue a isso, amém? Se apegue lá na frente, porque hoje pode estar difícil, mas o Senhor tem algo maravilhoso lá na frente para entregar para cada um de vocês. Essa oportunidade, amém? Mais alto, salve do Senhor. Um dos temas mais frequentes no aconselhamento pastoral aqui na Casa de Recuperação é exatamente a respeito das esposas. Pastor, será que Deus está tocando na minha esposa enquanto eu estou aqui? Vocês acabaram de escutar um testemunho de que Deus toca nas nossas esposas. E quando nós oramos, as nossas esposas oram. E quando as nossas esposas oram, nós oramos. Deus vai restaurar o matrimônio de cada um. Deus vai fazer com a vida desse casal. Ele vai restaurar não só a libertação do vício do uso de drogas, mas Deus vai trazer comunhão, a paixão de volta na vida de você. Pode não ser 1 mês, 2, 3, 4, 5, não importa quanto tempo seja. Para Deus não existe tempo para restaurar. O que importa é a vitória no final da longa trajetória. Em Eclesiastes capítulo 12, diz que a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venham a dizer: neles não tenho contentamento. Amém? Logo após este louvor, o pastor Wellington vai trazer uma palavra do trono de Deus. O pastor Wellington é pastor da igreja Brasas Vivas. E eu tenho certeza que Deus vai trazer as brasas do altar dele sobre esta igreja. Amém? Pastor Wellington, nós vamos escutar agora um samba de excelência. Não porque é carnaval, mas porque tudo que tem vida louve ao Senhor. Então, se você gosta de música romântica, que seja para honra e glória do Senhor. Se você gosta de samba, que seja para honra e glória do Senhor. E através deste ritmo musical hoje, você não se lembre das coisas que para trás ficaram, mas se lembre que ainda é possível adorar a Deus. Em todo tempo nós devemos adorar ao Senhor. Então hoje, para que você possa acordar nesta